Você já imaginou estar diante de um mar impossível de atravessar, enquanto atrás de você se aproxima o exército mais poderoso da terra? O chão treme. O barulho das carruagens ecoa no deserto. O medo paralisa o coração. Agora feche os olhos por um instante e sinta a areia fria sob seus pés. O vento salgado toca seu rosto. À sua frente, o Mar Vermelho. Atrás de você, a fúria de Faraó. Não há para onde correr. A travessia do Mar Vermelho. Você já se perguntou por que Deus não tirou Israel do Egito pelo caminho mais curto? Se ele tinha poder para abrir o mar, por que não simplesmente evitar o mar? Hoje nós vamos mergulhar profundamente em Êxodo 13 e 14, dois capítulos que não falam apenas sobre um milagre espetacular, mas sobre formação, identidade e confiança quando tudo parece perdido. Porque a travessia do Mar Vermelho não começa na água. Ela começa no coração. Depois das 10 pragas e da noite da Páscoa, Israel finalmente sai do Egito. Não como um bando de fugitivos desorganizados, mas como um povo redimido, libertado pelo braço forte de Deus. E logo no início do capítulo 13, Deus estabelece algo que parece inesperado. Consagrem a mim todo o primogênito. Por quê? Porque naquela noite decisiva, os primogênitos de Israel foram poupados. A morte passou por cima das casas marcadas pelo sangue. Então agora Deus está ensinando um princípio fundamental. A consagração nasce da redenção. Eles não dedicam para serem salvos. Eles dedicam porque já foram salvos. Isso muda tudo. A fé bíblica nunca foi uma tentativa de conquistar Deus. Sempre foi resposta ao que ele já fez. E essa prática tinha um propósito pedagógico. No futuro, quando um filho perguntasse, pai, por que fazemos isso? A resposta seria uma história. A história da libertação. Porque a fé não sobrevive sem memória. Em seguida, vem a celebração dos pães asmos. Durante 7 dias, nada de fermento. O fermento altera a massa. Espalha-se silenciosamente. E na Bíblia muitas vezes simboliza corrupção. Deus estava ensinando, vocês não são mais o que eram. A libertação precisa aparecer na rotina. E aqui surge uma pergunta poderosa para nós. Qual é a marca de quem pertence a Deus? Não é apenas um símbolo externo. É a forma como vive, como reage, como ama, como decide. A verdadeira identidade espiritual não fica escondida. Ela aparece no cotidiano. Mas então vem algo surpreendente. Deus não conduz Israel pelo caminho mais curto até Canaã. Ele evita a rota que passava pela terra dos filisteus. Militarmente, Israel não estava pronto. Psicologicamente, menos ainda. Libertação não produz maturidade instantânea. Então Deus os conduz por um caminho mais longo. Pelo deserto. Em direção ao mar. E aqui está uma verdade difícil de aceitar. O caminho mais rápido nem sempre é o melhor caminho. Às vezes Deus está mais interessado na sua formação do que na sua velocidade. No meio dessa jornada, Moisés leva consigo os ossos de José. Séculos antes, José disse, Deus certamente visitará vocês. Agora, aquela promessa atravessa gerações. Isso nos ensina algo profundo. A fidelidade de Deus não tem prazo de validade. O que ele promete, ele cumpre, mesmo que leve séculos. E então surge uma das imagens mais marcantes da história bíblica. A coluna de nuvem de dia. A coluna de fogo à noite. Deus não apenas libertou. Ele acompanhava. A presença não era abstrata. Era visível. Concreta. Direcionadora. Israel não caminhava sozinho. E isso muda a perspectiva da jornada. Porque o deserto com Deus é diferente do deserto sem Deus. Então chegamos ao capítulo 14. Deus manda o povo acampar diante do mar. À frente, água. Atrás, o deserto. E em breve, o exército egípcio. Enquanto isso, o coração de Faraó endurece outra vez. Ele reúne 600 carros de guerra, a elite militar do Egito, e parte atrás deles. E quando Israel vê o exército se aproximando, o texto diz que o povo teve grande medo. O mesmo povo que viu o Nilo virar sangue, que viu as trevas cobrirem o Egito, que viu os primogênitos egípcios morrerem enquanto eles eram poupados. Agora está em pânico. Isso revela algo profundamente humano. Milagres passados não garantem fé automática nas crises presentes. A fé precisa ser exercida continuamente. E o povo começa a murmurar, a reclamar, a desejar voltar para o Egito.
Porque às vezes a escravidão conhecida parece menos assustadora do que a liberdade incerta. Então Moisés declara uma das frases mais marcantes das Escrituras: Não temais. Estai quietos. Vede o livramento do Senhor. Isso não é passividade. É reposicionamento interior. Antes de qualquer movimento externo, o coração precisa sair do pânico. Mas logo depois, Deus diz algo surpreendente. Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Há momentos em que a oração é essencial, mas há momentos em que Deus já deu a direção. E continuar parado pode ser apenas medo disfarçado de espiritualidade. Então acontece o impensável. Moisés estende o bordão. Um forte vento sopra durante a noite. O mar se abre. As águas se levantam como muralhas. O chão se torna seco. O impossível vira caminho. Israel atravessa, passo após passo, entre paredes de água. Imagine o som, o vento, a tensão, a fé misturada com medo. E quando o exército egípcio entra atrás deles, Moisés estende novamente a mão. As águas voltam. O poder que abriu o caminho para salvar também fecha o caminho para julgar. E o texto é claro: ninguém sobreviveu. A pergunta de Faraó, quem é o Senhor? Finalmente é respondida. Mas o maior milagre não foi o mar se abrir. Foi o coração do povo se transformar. O texto diz que Israel temeu ao Senhor e creu. Antes, medo dos egípcios. Agora, reverência a Deus. Êxodo 13 e 14 não falam apenas de geografia. Falam de formação espiritual. Deus não estava apenas tirando Israel do Egito. Estava tirando o Egito de dentro de Israel. E talvez essa seja a parte mais difícil da libertação. Essa história aponta para algo ainda maior. Assim como Deus abriu o mar para libertar um povo da escravidão física, Ele abriu um caminho definitivo através de Cristo, não entre águas, mas entre o pecado e a vida eterna. O Êxodo sussurra uma verdade eterna. Deus liberta. Deus conduz. Deus preserva. Deus salva. E Ele continua fazendo isso porque talvez hoje você esteja exatamente como Israel naquele momento, com o mar à frente e o medo atrás. Talvez pareça que Deus te trouxe até um limite impossível. Mas o que para você é fim, para Ele é cenário de milagre. O mesmo Deus que permite o desafio é o Deus que abre o caminho. O mesmo Deus que conduz ao mar é o Deus que divide as águas. Não desista no minuto anterior ao milagre. Não negocie sua fé por causa da pressão do momento. Às vezes, tudo o que Deus espera é que você dê o primeiro passo. E quando você avança em obediência, o impossível começa a se mover. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda abre caminhos onde não há saída, e se inscreva no canal para continuar aprofundando sua fé. E no próximo vídeo, nós vamos entender o que aconteceu logo depois da travessia, porque o deserto ainda tinha muitas lições pela frente. Um forte abraço, e até o próximo estudo. Se esse vídeo te ajudou ou te trouxe algo de valor, escreve aqui nos comentários para fortalecer o canal e não esquece de deixar o like e polegar apontando para cima. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar em mais pessoas e me motiva a continuar trazendo vídeos cada vez melhores para você.